Entre o início de maio e meados de junho, a capital gaúcha viveu um período marcado pela dor e pela angústia, mas também repleto de solidariedade e união. Em muitos locais de Porto Alegre, a enchente histórica começou naqueles primeiros dias de maio de 2024 e suas marcas seguem vivas até hoje. Dependendo da região de Porto Alegre, cada morador tem um relato de quando a cheia iniciou. Salvamento por barco, voluntariado em resgates e até famílias morando em catamarã são apenas alguns dos fragmentos de uma infinidade de histórias que ficarão para sempre marcadas na vida dos gaúchos. Dias antes de invadir o centro histórico, a enchente já causava preocupações nos moradores de áreas fora da cobertura do sistema de proteção contra as cheias da capital. Entre os moradores e agentes públicos que ajudavam nos primeiros atendimentos estava o pescador William Vega, o Maninho, morador da Ilha da Pintada. A gente começou a tirar pessoas com água pelo joelho aqui nos barcos, puxando o barco porque não dá para virar o motor, né? Um dia antes, a gente começou a tirar as pessoas daqui, levar lá para cima, lá pro centro da ilha. Animais, pessoas, ninguém esperava aquilo ali. Ninguém esperava. A maioria das pessoas aqui fizeram giral, né? Para levantar máquina de lavar, essas coisas assim. E eu perdi 2 máquinas, perdi tudo. Eu fiz um giral alto aqui, que era um galpão. Levantei com um pallet, fiz um giral alto, mais alto que aquela outra de 2015. Fiz bem alto, não vai dar água, né? Mas aí dobrou. Deu todo esse pico de água aí que ninguém esperava aí. Inclusive eu não dormi na noite que chegou a água, a gente não dormiu, a gente ficou 24 horas aí rodando aí. Era muita gente pedindo socorro. A percepção de que a água estava avançando sobre a região também foi sentida em outros bairros de Porto Alegre. Na Cidade Baixa, a advogada e síndica do prédio onde mora, na rua Baronesa do Gravataí, Sabrina Dutra, conta que não conseguiu dormir com a água se aproximando. Ali pela terça-feira já começou, do lado de lá, ali pela Praia de Belas, começou a ter água já. E perto ali do fórum. E nós começamos, eu sou síndica do meu prédio também, né? Nós começamos a já ficar em alerta. E aí eu me recordo até que eu deixei meus cachorros na casa da minha mãe na quarta-feira. Acho que foi... Quarta-feira foi feriado dia 1º. Foi dia 1º, isso. E a gente ia controlando, né? A água na Baronesa aqui, ela chegou no sábado. E a gente, praticamente desde quarta-feira mesmo, a gente não dormia. O pessoal do térreo, eu e meus vizinhos, a gente ficava ali. Tem até foto nossa, ele tirou das câmeras. A gente deixava as cadeiras ali e ficava cuidando para ver se não ia entrar, né? Na véspera do início da inundação, a rotina ainda era de incertezas. Moradores da Ilha Grande dos Marinheiros, o aposentado José Antônio Pereira da Silva e a esposa Maria Alice Neves Ramos passaram o dia acompanhando o nível da inundação, mas decidiram não saírem dali. Tudo ia mudar poucas horas depois. Era por volta da 1h30 da manhã de sexta-feira, quando José Antônio recebe a ligação do genro, que também mora na ilha, convocando o casal para sair urgentemente da casa. Nas enchentes que sempre vinha até o portão, nunca ultrapassou esse limite. Aí a gente né, era uma coisa suportável, enfim, a gente sabia as consequências, só que em início de maio, depois de fim de abril, ela começou a aumentar e em maio, início de maio, sim, ela veio muito forte. Era 1h30 da madrugada. Isso do dia. Que dia era, mãe? 2, 3, né, de maio? 1º de maio? 3 de maio. E aí o seguinte, a gente estava dormindo na casa e veio o nosso genro, entendeu? Casado com uma filha nossa, que trabalha nos catamarã, no navio, veio correndo de lanche aqui e disse: vocês estão loucos, vocês estão loucos, vocês estão loucos. Assim, nós acordamos assustados, sem saber o que era. Mas a situação toda era que a água já estava a mais de 1 metro de altura dentro da casa. O quarto de vocês já era num ponto mais alto. O quarto já estava pegando um tanto assim nos pés da cama, porque nós não tínhamos essa parte aqui. Nós tínhamos só essa casa aqui embaixo. Então, aí quando nós
descemos da cama e colocamos os pés no chão, que a gente viu que a água estava aqui. Quando nós saímos aqui fora, realmente, puxa, eu gostaria de falar porque foi um terror. Quando nós chegamos lá, o barco estava aqui, nesse poste de luz narrado. Daqui nós subimos no barco e fomos embora. Mas aí foi um terror. A gente via a água vindo de uma maneira como se estivesse dentro do mar. A correnteza. Vinha aquelas ondas, né? E cada vez maiores e cada vez maiores. Quando nós chegamos na casa dele, que é uma casa de material bem grande, que tem lá em cima à direita, né, que é bastante alta. Isso, aqui à direita, a única casa grande que tu vai achar de material. E quando nós chegamos lá, a água já estava aqui assim. A velocidade que ela veio daqui até aqui, quando nós descemos lá, foi imensa. Foi uma coisa assim surreal. O cenário da madrugada no bairro Arquipélago logo chegaria em outras regiões de Porto Alegre, no Guarujá e em Ipanema. O Guaíba começou a transbordar por volta das 5 da manhã. Pouco mais de 1 hora depois, a água já passava pelas comportas do Muro Mauá e encobria a orla do Guaíba. No centro histórico, um dos primeiros locais a alagar foi a estação rodoviária, principalmente nas bancas que ficavam no subsolo. Eram por volta das 6h30 da manhã quando o empresário argentino Fernando Bugalo, proprietário de 2 lojas na rodoviária, foi acordado por seus funcionários informando que os estabelecimentos estavam sendo inundados. Uma funcionária me enviou às 6h30 da manhã vídeo de como a água dos bueiros iba subindo e foi avançando, pero foi avançando de um jeito que não se pudo fazer nada. Tive que fechar e sair correndo porque não deu muito tempo. Nas horas seguintes, a água seguiu avançando na região, seguindo pela Avenida Júlio de Castilhos e em direção ao mercado público. Por volta das 9 da manhã, a inundação foi percebida por diversas pessoas que trabalham na região, entre elas o empresário Giacomo Severino Neto, na rua Voluntários da Pátria. As primeiras horas, quando a água começou a subir aqui a Vigário, né, ela começou a vir e o pessoal começou a gritar, olha a água, olha a água. A gente olhou aquilo e disse, não vai chegar, aquela coisa horrorosa, né? Então a gente começou a levantar a mercadoria, levantamos meio metro, dizer, não vai dar mais de meio metro de água aqui, né? Mas enfim, a gente levantou o que pôde, meio metro, fechamos a loja e fomos embora. Isso era mais ou menos que horas? Isso era umas 4 da tarde, 3, 4 da tarde, né, Cláudio? Acho que era umas 3 horas. Esse horário, assim, mais ou menos, né? Mas desde de manhã vocês vinham acompanhando aquela... olha, a água tá na Júlio, a água tá na esquina da Vigário, a água chegou na Voluntários. Tá, então vamos levantar, vamos se mexer, né? Levantamos meio metro, porque é o que a gente imaginava. Vai dar meio metro de água aqui, né? Mas não, a coisa foi cada vez, a catástrofe foi pior, foi aumentando, né? Entre este período, a água seguiu avançando no centro histórico, obrigando a remoção de alguns moradores através de barcos. Além do fechamento do perímetro do bairro e o desligamento da energia elétrica, outros bairros da região também apresentaram transtornos por conta do avanço da água que vinha de bueiros. No Menino Deus, a aposentada Solange Lima é convencida pelos filhos a voltar para casa e arrumar seus pertences para uma possível evacuação. Um dos filhos dela, o empresário Tiago Chabac, foi até a casa onde mora para retirar o veículo da família da garagem da casa e levar para um local seguro. Eu tive a primeira notícia assim, de que viria com aquela quantidade quando eu estava no salão, na sexta-feira de manhã, e as meninas lá estavam com um mapa onde aparecia toda a área que seria inundada. E eu vi que a minha quadra aqui estava bem naquela região. E aí vim em casa e falei com meu filho, com o Tiago, e nós resolvemos levar o carro lá para nesse meio tempo, enquanto ela estava no salão e tudo mais, eu também vi o mapa que estava tendendo a inundação. Eu estava na casa da minha sogra, que é na Hipólito da Costa, ali em cima do morro. Eu vi que a área aqui seria inundada, eu vim correndo para cá para pegar o carro do pai e levar lá para minha sogra.
E eu arrumei uma mala, deixei tudo preparado, levei os documentos todos, botei para o alto até os documentos mais importantes, né? E fiquei observando pela janela. Às 4 da tarde, a água chegou. E aí liguei para minha filha, já estava todo mundo avisado, né? Liguei para minha filha, meu genro veio e a água já estava na grade, no portão. Ainda na sexta-feira, outro marco da cheia em Porto Alegre foi o rompimento da comporta 14, que fez a água avançar também na Zona Norte e no 4º Distrito. Por ser o início de um novo mês, a aposentada Vânia Lúcia Fabian, moradora do Maitá, saiu da casa por volta das 15 horas para pagar as contas de consumo, mas estranhou ver os estabelecimentos fechados. E daí na sexta, quando deu a notícia do rompimento da 14, eu tinha R$15 em casa. Agora, eu não tinha pago minha conta, porque daí já era dia 3, daí eu vou pagar a água e a luz. Quando eu cheguei na Sertório, o pessoal da IPTC, a Guarda Municipal, estavam no trânsito ali. Aí veio da IPTC e disse: Vânia, não vai porque a água está vindo. Daí eu olhei, a água estava lá embaixo, lá na Voluntários, lá embaixo, não é lá. Aí fui a pé, daí passei na caixa primeiro da Farrapos, fechada. Da Caixa, fechado, o Itaú, fechado. Aí eu fui até a Quintino Bandeira. Isso pela manhã ou pela tarde? Pela tarde, em torno de 13, 14 horas. Aí fui até ali a próxima Quintino Bandeira, naquele Itaú fechado. Eu disse, não tenho o que fazer, voltei. Aí voltei a pé. Quando eu voltei na Sertório, já estava passando o meio-fio da Farrapos. Não levei para ir e voltar 20 minutos, porque aquele pedacinho ali, o quê? 10 minutos para ir, 10 minutos. E eu bem acelerada. Não foi mais que 20 minutos. Tá, daí eu cheguei aqui, o subprefeito tornou me ligado, dona Vânia, vai lá ajudar o pessoal a embarcar, que estão indo para o abrigo. E continuo lhe dizendo para a senhora, vai para o abrigo, pega, arruma umas roupas e vai junto. Eu peguei, dei ouvido para ele, fui para lá. Ali, mas já eram as 2h30 nesse horário, mais ou menos. Eu fui para lá ajudar o pessoal, tinha 3 ônibus levando o pessoal para abrigo. Eu ajudei os cadeirantes, ajudei a botar os bichinhos dentro e vim para casa. Cheguei em casa, era em torno de umas 6, aí vim para casa. Quando eu cheguei ali no SESI, eu já não consegui passar no seco. Já passei com a água, o meu tênis molhou tudo, já passou com a água quase acima do tornozelo. Depois de passar a noite levantando alguns móveis, Vânia decidiu descansar. Entretanto, o avanço da água não deixou ela dormir por muito tempo. Eu deitada assim, me deu aquele susto, me acordei assustada e olhei assim a água correndo. Aqui onde a gente tá? Ali, aqui no quarto. Aí eu olhei assim, botei a mão na água. Eu já tinha pegado no colchão, a base, tinha molhado o colchão. Aí eu fui tentar arrastar. Daí eu me apavorei, daí comecei a pegar, levar umas coisas para cima, levar umas roupas, levar uns calçados, daí os calçados já estavam boiando, tinha uma prateleirinha ali, os calçados boiando, e daí eu peguei o que estava mais em cima e comecei a levar para cima. Isso já era 22? Não, daí não, quando eu me acordei, eu peguei o celular, olhei, 23h15. Então ainda era de noite no dia 13? No dia 13, sim, daí eu subi lá para cima, daí comecei a levar uma coisa, levar outra, o que estava mais que não estava molhado, e comecei a levar. Mas quando foi lá até as 3 horas da manhã, eu levando as coisas lá para cima. Depois de passar a madrugada acordada, a aposentada Vânia Lúcia Fabian decide sair de qualquer maneira do bairro Maitá. Por volta das 5 da manhã, ela começa a arrumar uma sacola com pertences pessoais. Lá pelas 5 horas, eu disse, bom, eu vou mandar uma mensagem, não vou mandar para o meu filho porque a nora vai me botar, né? 5 horas da manhã mandando mensagem. Mandei um áudio para minha filha lá em São Paulo. Digo, olha, tá tudo cheio d'água aqui. Daí ela disse, mãe, vou pedir para a Andressa, que é a outra minha filha que mora em Canoas, para ir buscar. Eu digo, não tem como vir. Não tem.
Aí a minha netinha, com 8 anos, lá na casa dela, lá em Canoas, se ajoelhou e fez assim: vó, pelo amor de Deus, vai para a arena. Vai lá para a arena, que lá é mais seguro. Mas leva o celular e o carregador. Meu celular estava com pouca carga. Peguei o celular, uma carteirinha de identidade velha que estava nos documentos guardados, e peguei R$40 e fui. Fiquei lá, disso das 13 e pouco, fiquei lá em cima. Lá, na parte de cima. Mas eu pensei, como é que eles vão me socorrer se só tem uma portinha? Quando eu saí no portão ali, que eu desci a escada, no portão estava um palmo acima do meu joelho, a água já. Aí eu saí com uma bermudinha, uma jaqueta e chinelo de dedo, porque não tinha outra coisa, né? Aí eu saí costeando aqui as paredes, tateando. 5 da manhã, mais ou menos? Não, 6 e pouco, 7 horas. Isso já eram 6 e pouco, 7 horas. Aí quando eu saí daqui, eu medi, tava um palmo acima do joelho. E eu fui até tateando. Pelo meio da rua não dava para ir, porque estava muito fundo. Então fui pela calçada, me agarrando nas paredes. E arrastando os pés, porque não dava para te sapatear, porque a água te empurrava. Aí quando eu cheguei lá na esquina da Leopoldo Bretano, eu não consegui. Lá na esquina, daí eu já estava com a sacolinha. Quando eu cheguei lá, eu já estava com a sacolinha com água por aqui. Para atravessar aquelas divisórias que tem ali da 448, estava tapada. E daí não, tava água por cima. Aí os guris gritavam: Dona Vânia, a gente vai lhe buscar. Daí eu dizia que esperasse um pouquinho que eu chegava lá. E eu, mesmo assim, não estava espantada, eu estava assim. Nós ficamos em cima da 448, não fomos para a arena. Os viadutos ali na 448. Ali já estava cheio de carro até a volta. Daí chegou 3 caminhões. Os coitados daqueles guris, sem entender nada. Aí chegaram: quem é a Dona Vânia? Daí eu estava lá toda molhada, escorrendo água toda. Daí ele dizia, daí eu digo: tá, é para a senhora ir vamos lhe levar para um abrigo. Eu digo: não, eu sozinha não vou. Ele disse: não, a gente quer que a senhora ajude. Daí eu comecei a reunir o pessoal, botar dentro dos caminhões. Aí ninguém queria entrar dentro do caminhão, porque do exército, os 3. Enchemos os 3 caminhões. Aí daí o pessoal não queria entrar no caminhão. Eu disse: não, eu vou entrar. Eu fui a primeira a entrar. Aí comecei a colocar carrinho lá para frente para botar aí as enxadas para dar o lugar para as pessoas sentarem. Daí: não, a senhora não pode fazer. Não, vamos fazer, vamos se ajudar. Aí enchemos um caminhão, daí eu desci, fomos para o outro, encher o caminhão. De maneira nenhuma eu estava assim, eu estava nervosa assim, mas não me veio assim a vontade de chorar. Aí quando saiu os 3 caminhões, um atrás do outro, iam por um lugar, não dava, porque daí entrava água nos caminhões, olha aqui que são altos, né? Ia por outro, tinham que voltar a fazer. Nós ficamos mais de 1 hora fazendo a volta em torno da arena, indo por um lugarzinho, indo por outro, para poder sair na J. Renner, para ir lá para Ernesto Negbauer, lá que nós conseguimos. E levamos mais de 3 horas. Bom, nós saímos daqui em torno de umas 11 horas, 11h30, nós fomos chegar no abrigo, era quase 2 horas da tarde. Daqui ali no Náutico. Daqui. Aí pegando o pessoal nas calçadas. Nas calçadas nada, nas beiras de viaduto. Aí subimos recolhendo gente. E aí a gente puxando um, puxando o outro. E era gente, era cachorro, era gato, era gaiola de passarinho. Era aquele desespero. A gente não falava, a gente só pedia socorro. Era a fala das pessoas: me socorre, para onde é que vamos? Não tinha o que falar. Aí chegamos no Náutico, conseguimos descer lá no Náutico, os 3 caminhões descer. Lá eu desabei. Lá eu não teve como. Desculpa. Ainda no sábado, aflito com as informações sobre a possível cheia, o motorista de ônibus e morador do bairro Sarandi, Cláudio Teixeira, decidiu ir até o mercado onde trabalhava na época para ajudar a levantar os móveis.
Na volta, viu a esposa Grécia Teixeira e os filhos evacuarem a casa. Só deu tempo de subir os móveis para o segundo andar da casa. Então, na sexta-feira, nós estávamos aflitos por causa que estava todo mundo comentando que tinha estourado o dique, isso e aquele outro. Daí a gente não conseguiu dormir bem de noite. No entanto que a gente dormia, acordava. E como a gente trabalhava lá num mercadinho lá na vila mais abaixo, aí o pessoal lá já estava com a água, já estava chegando lá. Aí eu saí de casa às 3 da manhã, peguei o carro e dei uma volta no bairro. Para ver se tinha água realmente, né? E aí eu cheguei em casa aqui, lá para umas 4h30, por aí, disse, não tem, tá tudo seco, tá tudo normal, acho que não vai ter problema para nós. Aí eu voltei a dormir. Às 8 da manhã eu disse para minha esposa, eu vou ir trabalhar, vou lá no mercado lá, para ver como é que tá a situação lá. E aí, nesse ponto eu fiquei em casa, né? Eu tava de folga. Isso no sábado já, isso, no sábado. No dia da enchente mesmo. Ele foi trabalhar, eu fiquei em casa com meus filhos. E eu olho assim na janela, que a nossa janela dá pro fundo, onde tem uma rua, né? Eu disse pra ele, a polícia tá passando aqui, tá mandando a gente sair e evacuar das casas. Mas nisso a água ainda não tinha vindo para cá. Daí eu fiz com o celular, mostrei para ele a polícia passando e ele veio correndo. Quando ele chegou correndo aqui, a gente começou a botar as coisas tudo para cima da casa e começamos a fazer a mudança e tirar tudo de baixo aqui, né? Dos roupeiros e levar lá para cima. Foi aquela correria. Inclusive veio um cunhado meu lá da Alvorada para ajudar a gente, né? Só que quando a gente chegou, quando eu voltei aqui para casa aqui, que aí o patrão dela que estava comigo, de caminhãozinho, ele encostou o caminhão aqui, não levou 20 minutos, a água começou a invadir ele na frente. 20 minutos a água começou e eu olhei lá ali dentro, eu olhei assim, a água já tá no portão. Foi muito rápido. Eu nunca tinha visto, eu não acreditava. Eu disse pra minha esposa, eu não acredito que vai vir água até em cima. Aí o que eu fiz? A gente tirou todos os pertences, tudo que tinha que o nosso alcance aqui embaixo para poder levar lá para a parte de cima. E aí roupeiro, cama, essas coisas mais pesadas, não consegui tirar. Levantei o roupeiro, inclusive, botei em cima dos botijões de gás que eu tinha ali, assim, disse, não vai subir mais do que isso, nunca veio a água até lá em cima, nunca. Aí nesse caso ali, eu saí daqui, a água já tinha entrado já dentro de casa, aí eu saí com a água na cintura, eles, a minha esposa e meus filhos saíram antes, que até o tempo dos carros passar, as caminhonetes que estavam resgatando as pessoas aqui, eles vieram de caminhonete ali e conseguiram, a última caminhonete chegou aqui para levar eles aqui até onde dava a caminhonete. Sim, eu decidi ficar, porque daí tinha nossas coisas aqui, eu não acreditava que a água ia subir tanto, daí eu resolvi ficar aqui, deixamos o cachorrinho lá em cima lá, e eu fiquei com meu irmão aqui, e aí a gente pegou e depois que a água estava subindo muito rápido, a gente disse, não, vamos sair, vamos lá no mercado lá, levantar umas coisinhas lá que ele pediu, né, ele me ligou, e quando eu voltei a água já estava no peito aqui, né. Assim que chegou no primeiro abrigo, Vânia Fabian decidiu não apenas ser vítima da enchente, mas também voluntária. Entretanto, o trauma recente que vivera mais cedo naquele dia deixou marcas. Fomos acolhidos, abrigados lá. Não tinha, assim, eu olho assim, ó. Era um campo de concentração, assim, mas aquelas concentrações, eu nunca vi guerra, mas parecia assim, ó, era aqueles um do ladinho do outro. Aqueles colchões assim, enfileiradinhos. Eu disse pro Fete, Fete, me bota lá no banheiro, porque eu não vou ficar aqui, eu vou me desesperar. Aí ele disse, não, vai se acomodar. Eu comecei a ajudar eles a limpar banheiro, porque aí a varrer, juntar lixo, porque já estavam desde quinta-feira, tinha gente nesse abrigo lá. E eu cheguei toda molhada, passei o dia molhada, não tinha roupa para trocar. Aí foi um senhor lá, que era lá do Náutico. Ele disse, dona Vânia, a única coisa que eu tenho é um fardamento de jogador. Vem esse mesmo. O caos estava cada vez mais tomando conta da capital. Naquele momento, os pontos mais críticos da cidade eram os bairros Humaitá e Sarandi.
a Avenida Farrapos havia se tornado um corredor humanitário para o êxodo da região. Os resgates se intensificaram, com a ajuda inclusive de blindados do Exército no Sarandi e no Maitá. Ao longo do dia, o Guaíba atingiu o nível de 5,22 metros. As primeiras horas de domingo mal haviam passado quando a situação no bairro Sarandi piorou. Para Cláudio Teixeira, só restava buscar uma forma de ser resgatado junto de seu irmão e os animais da família. Foi quando, por volta da 1 da madrugada, eles viram a lancha do Corpo de Bombeiros Militar passar pelo local. Aí eu fiquei lá em cima, lá eu e meu irmão, aí eu mandando mensagem pra minha esposa, ela disse assim, mas vocês vão ter que sair daí. E eu via aquela água subindo, não parava, e eu disse pra ela assim, agora é só de barco, não tem como. Aí tinha um pessoal de lancha, dos bombeiros, passando, eles passavam por volta aqui, daí eles disseram, a gente precisa de ajuda, somos 2 adultos e um cachorro. Daí ele não conseguia passar por causa das lanças do portão, tava um pouquinho para fora só, então o barco não passava ali. Aí a gente disse para eles assim, o rapaz falou para mim assim, não, vocês vão ter que vir nadando até aqui. Daí eu disse, não tem condições. Então eu não quis me jogar, daí o rapaz disse assim, então vocês vão ter que esperar um pouco mais, a água subir mais, para os barcos poder passar por cima. Isso foi 1h da manhã. 1h da manhã que um barco conseguiu encostar aqui para nos tirar daqui. No domingo? No domingo. 1h da manhã, vocês saíram, tu, teu irmão e a cachorra por cima do telhado da casa aqui, caminhando, cuidando para não cair, para não quebrar aqui, até a ponta da casa aqui, e mais uma meia hora para poder subir no barco, porque não tinha como, o barco ficava balançando e a gente não conseguia, não tinha firmeza para subir no barco. Aí, quando tu sobe no barco e que tu começa a andar, que tu vê assim o tamanho, a proporção assim do estrago, do que aconteceu, assim, que eu nunca tinha visto, nunca. Da altura dos fios, a gente passando, tendo que baixar a cabeça. Foi desesperador. Ainda na madrugada do domingo, dia 5 de maio, o empresário e morador do bairro Menino Deus, Thiago Chibac, recebe o chamado das forças de segurança, convocando seu grupo de escoteiros do mar para ajudar nos resgates, principalmente no bairro Maitá e em Canoas. Como eu sou escoteiro do mar, né, a gente foi a Defesa Civil e a Brigada, e os bombeiros, inclusive, foram um dos primeiros a nos solicitarem. Tá? Porque como a gente tem vínculo com a Marinha, a gente tem embarcações grandes, né, a gente está com 3 barcos, 3 baleiras que são enormes, que cabe bastante gente, para ajudar nos resgates. Mas domingo, de manhã, 6 da manhã, quando começaram a me ligar, já atendi, a gente já foi para um lado. Tá? A gente ajudou o Maitá, ajudamos Zona Norte, bastante Zona Norte. Praticamente, acho que foi só a Zona Norte que a gente ajudou. Aqui no Menino Deus a gente ajudou também. A gente conseguiu ajudar muita gente, né? Inclusive Canoas, nossa embarcação foi para lá, mais forte, que lugares que os outros barquinhos não entravam porque eram infláveis e fracos, né? A nossa baleira ela não é muito rápida, mas ela é de aço. Então ela ia demolindo tudo, ela ia quebrando parede, né? Fazendo o que precisasse para poder salvar o pessoal. Eles ficaram do início ao fim. As coitadas estão até agora lá precisando de manutenção, inclusive, porque elas estão completamente destruídas. Porque o que a gente teve que fazer para salvar, foram mais de 2.000 pessoas que a gente salvou. Foi contabilizado isso. E, cara, eu não sabia que dia, eu não sabia se era de noite, a gente ficava até a meia-noite, às vezes, resgatando. Acordava às 5 da manhã, sempre ia para um lado, sempre ia para outro, entendeu? Depois que terminou esses resgates mais volumosos, a gente começou a fazer resgate mais específico, tipo ajudar cadeirante, ajudar acamados. Aí a gente ia com um barco menor, eu e mais um, e sempre um médico junto se precisava, se era pet, a gente ia com um veterinário junto na embarcação. Lá na Zona Norte a gente teve muitos problemas de roubos, de tiroteio, de facções, né, que estavam naquele meio tempo. Já na Ilha Grande dos Marinheiros, a segurança de estar em uma das casas mais altas da região já não era mais perceptível para o aposentado José Antônio Pereira da Silva e para sua família, que estava abrigada na casa do genro. Com o aumento do nível da água, o grupo buscou um abrigo em um catamarã, que estava na oficina da empresa Katsu, que ficava na ilha. Aquela coisa, não, isso vai ficar por aqui.
Mas não ficou por aí. Não ficou aqui, tanto é que na casa deles nós tivemos que sair. E são 5 metros de altura a casa. 5 metros de altura, uma casa de material. Então vocês foram praticamente resgatados 2 vezes, uma por ele e outra para depois sair da casa que vocês foram. Sim, dali da casa que nós fomos, nós saímos e fomos para dentro do catamarã. Como ele é flutuante, conforme a água enchia, né? Resumindo, aí a gente começou a olhar na televisão as coisas que estavam acontecendo, as pessoas morrendo, uma família dentro de uma casa boiando, o helicóptero tentando resgatar, não conseguindo. Puxa, era... Pá, isso fica na memória da gente. E aí a gente foi, né? Mas superamos tudo, graças a Deus. Nós estávamos confinados dentro daquele barco, mas aí a gente se ajudava um ao outro. Meu filho, meu genro, o rapaz casado com a filha da minha esposa, que mora aqui na frente também, quer dizer, o outro rapaz lá de cima, quer dizer, eram 5 ou 6 barcos. Eles saíam daqui para ir lá no gasômetro, pegar alimentação, pegar, não para nós somente, para todos, né, que estavam. Mas os animais morrendo, os animais passavam aqui na rua, búfalos, vaca, cavalo, passavam aqui na rua urrando e sabe, gemendo, e era um horror, era um filme de terror. No dia 5 de maio, o Guaíba atingiu seu maior nível já registrado, com 5,35 metros, de acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais de 6.000 pessoas já estavam sendo atendidas em abrigos na capital. Após causar extravasamento de dique e rompimento de comporta na Zona Norte, a cheia avançou sobre bairros da região central de Porto Alegre, com a falta de luz em casas de bomba. Às 7 da manhã começou a encher. Isso na segunda. Na segunda. Aí começou a encher. E nós tínhamos previsão de ficar no prédio, umas 15 pessoas. Tinha se organizado já. A gente ia ficar porque dava, né? A princípio não estava programado que ia vir um monte de água. A gente estava se baseando pelas notícias que viria pouca coisa. E a gente pensou, não, vamos ficar, né? Daí, 7 horas começou a encher o negócio. Encher. E tanto que assim, ó, só para vocês terem uma noção, no domingo já começou a encher os pátios por dentro. A gente pensou que ia entrar tipo uns 15 centímetros de água dentro de casa e tá. Aí, tanto que a cena que mais me dói, assim, que é a pior de todas pra mim, é quando eu vi a água brotando do chão do apartamento. Assim, desculpa, mas tipo, brotou, assim, eu vi uma água, assim, na parede, num canto, assim, do banheiro, eu digo, ué, será que tá vazando água? Daí eu comecei a olhar para todos os lados. A água começou a brotar do chão, assim, brotou do chão. E aí onde dava, aparecia água, questão de, sei lá, 5 minutos, talvez isso aqui de água dentro do apartamento. Foi bem ruim, assim, bem dolorido, porque daí deu para salvar poucas coisas, assim. O pessoal ajudou bastante, assim. E aí, quando eu me dei conta, porque daí eu tava na função também de chamar as pessoas e organizar e tudo, e desligar o disjuntor, porque em nenhum momento a CE desligou a luz, a gente pediu. Aí eu tive que desligar o disjuntor geral ali. Quando eu vi, eu saí, a água já estava na cintura. Que a gente foi mandando o pessoal mais velho de barco, e não tinha também bote para todo mundo, né? Aí a gente deu preferência para quem tinha animais e idosos irem nos botes, e aí quem não tava, a gente foi. Passados os dias de pico da enchente histórica, os trabalhos de resgate e ajuda em abrigo seguiu. Sou uma sobrevivente da enchente, mas eu quero voluntariar. Daí ele me abraçou e disse, seja bem-vinda. Eu vou lhe dar, a senhora vai lá com a professora Renata, uma das grandes lá da UBRA. Vai lá ela está precisando de ajuda, porque eu vi que a senhora dá para
a senhora vai ajudar ela e bastante. Chegamos lá, era no prédio 40, onde era distribuída a alimentação e tinha mais de 600 pessoas, famílias naquele pavilhão lá, Que a gente veio tirar os animais da volta aí, né? Aí foi que a gente voltou aqui, começou a tirar gente, animal e ficamos 30 dias no resgate, Eldorado, Canoas, por tudo que é lado, né? E Ilha dos Marinheiros, Flores, abastecendo com comida, água, tudo da orla ali. Nossos barcos, isso. Aqui da ilha, aqui o pessoal, cada um botou seu barco, entendeu? Eu não tenho base, mas animal foi em média de 1.200 animais. Que o senhor resgatou. Que a gente resgatou, a nossa equipe. Fui vítima, o que sobrou foi isso aí, ó. Mas a gente partiu para os resgates, né? As coisas a gente adquire depois de novo, sei lá. Mas a gente priorizou o resgate de pessoas, animais. E abastecer comida, marmita, para as ilhas, Eldorado também, por tudo. Eu procurava não olhar para cá, entendeu? Cheguei 2 vezes para que a gente não tinha tempo de comer, né? Aí a gente vinha aqui pegar vergamota, que estava bem na época da vergamota madura, né? Aí a gente passava aqui para pegar vergamota para comer, porque não dava tempo. Não tinha o que olhar, só tinha o telhado. Estava acontecendo aquele resgate lá na volta do gasômetro. Aí eu fui para lá, eu vinha aqui, olhava, né? Ia lá para a volta do gasômetro. Era receber, eu chegava ali, chegava dos barcos, daí tinha uns que davam alimentação, né? Dava alimentação, posto médico, né? Mas a primeira chegada ali, desembarcar, ajudar a desembarcar, né? Desembarcar do barco, ó, passa ali, tem um sanduíche, tem posto médico ali, dá para sentar ali dentro, né? Era muito triste. Olha, se nem lembrar, foi uma coisa assim muito feia, as pessoas chegando ali no desamparo, sabe, e não tinham onde morar, não tinham comida, com o cachorro no colo, desembarcavam ali como indigentes, assim, pessoas, né, que realmente eram uma situação, né, é muito, como é que eu vou dizer assim, é muito marcante e assim, emotiva muito isso aí, sabe, e o mais lindo é que tinha um monte de gente lá que estava ajudando, sabe? Pessoas assim que tu via assim que estavam ali dispostos, de um médico, tudo ali à disposição. Se colocaram à disposição. Isso aí foi muito bonito. Isso me emociona. Essa união do povo. A gente tem até hoje esses grupos aí, porque a gente criou um laço tão forte que agora a gente, quando precisa de alguma coisa, a gente já sabe para quem. A gente acabou aprendendo muito, né? Como a gente deve agir quando acontecer alguma catástrofe novamente. A gente já sabe quem vai, quem não vai. Como fazer? A gente, conheceu muito pessoal ligado à Defesa Civil, a própria Coronéis da Brigada. A gente fez muito networking bom, assim, e a gente já sabe para onde a gente pode ir e o que eles podem nos contar conosco também. Outra situação que ainda perdurou dias para ser resolvido foi a do periquito Kiko, da família do morador do bairro Sarandi, Cláudio Teixeira. Com o fim das operações de resgate de barco, ele pediu ajuda para um homem com um jet ski para que fosse até a sua casa e verificasse se o animal ainda estava vivo. Mais ou menos uns 15 dias lá em cima, lá, sem comida, sem água, e sobreviveu. É um periquito, né? É um periquito. Sobreviveu comendo só essa pedrinha aqui que tinha sobrado para ele. E aí ele tá aí com nós de novo. Passado um ano da tragédia, as marcas físicas e invisíveis seguem presentes nos lares e nas memórias dos moradores de Porto Alegre. A vida tem voltado à normalidade, mesmo nunca mais sendo a mesma para muitos deles. A voltar foi muito difícil. Foi muito difícil. Por muitas circunstâncias, foi muito difícil. Foi difícil arrumar, foi difícil restaurar, foi difícil recuperar. Tanto na outra loja, en mi caso, a mercadoria se perdeu todos os balcões, as instalações, os freezers. Aqui todo estava totalmente destruído.
Então, sim, foi muito difícil. Esse espaço que a gente está hoje era água. Bueno, todo. Era água toda a rodoviária. Tão terrível que a minha memória começa a ser seletiva de tão traumático que foi, entendeu? É dizer, pouco a pouco eu tento nem lembrar, porque era pavoroso, não? Era apocalíptico, digamos. Foi doloroso, foi prejuízo de dinheiro enorme e todos estávamos como muito perdidos no momento. Quando as águas baixaram, lo que fue entrar en estas lojas, ¿no? Porque contratar equipos de limpieza, mas que no se daba abasto. Você entienda, todo esto quase un mes debaixo d'água. Que pode sair disso, não? Desastre total. A gente quer ajeitar agora essa casa aqui para poder ficar habitável. A gente planos, a gente não sabe o futuro, né? Então a gente não faz planos. Antes a gente fazia, hoje a gente não faz mais, porque foi uma coisa inesperada, né? Que a gente não esperava jamais que ia acontecer. A minha casa não é mais a minha casa, né? Eu moro ali agora, não é mais o meu lar. Mas eu voltei pro apartamento definitivamente em novembro. Eu consegui voltar. E ainda tá arrumando aos poucos. Agora eu não vou mais arrumar. Perdi a vontade, é só pra morar ali. Eu gosto muito daqui, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não me sinto mais à vontade assim na minha casa. Não é mais a minha casa, eu não tenho vontade de arrumar ela mais. Meu lar foi embora com a enchente. Meu lar foi embora. Já na Ilha Grande dos Marinheiros, depois de passarem dias sobrevivendo em um catamarã, a família do aposentado José Antônio Pereira da Silva decidiu não deixar a região. Para isso, ele terminou de construir em abril um anexo da casa. Trata-se de uma construção de madeira com cerca de 5 metros de altura para ser um refúgio em caso de novas cheias. Hoje eu me sinto fragilizado. A gente já fica, dá um vento, a gente já fica, opa, só um pouquinho, né? Calma. Dá uma chuva persistente, opa, só um pouquinho, né? Mas aí, assim, se bater lá no muro da frente, estou saindo de carro, vou embora, entendeu? Isso aqui foi uma lição de vida, para ver que a gente não é nada. A gente simplesmente está ocupando esses espaços, mas a natureza que é dona de tudo. E agora eu precisei. Eu estava junto de forma diferente. Então, assim, ó, eu agradeço a cada dia a Deus e as pessoas que eu não tenho palavras. Jamais vou... Desculpa, não tenho como segurar. A gratidão que eu tenho pelas pessoas, que eu fui muito bem acolhido. Muito. E não tenho forma de agradecer, a não ser dizer meu muito obrigado.